Começa agora o programa Integração 5.0, o seu novo canal de comunicação do Encontro Indústria Porto. A última etapa do Encontro Indústria Porto deste ano aconteceu no início desta semana em Recife. Foi uma das etapas mais concorridas e que fechou o evento com a promessa de que em 2026 o ENIP será ainda maior e melhor. E você confere tudo o que aconteceu a partir de agora. Uma satisfação a gente estar aqui, né? Última etapa desse ano do Encontro Indústria Porto, que teve algumas outras etapas já realizadas com muito sucesso, né? E terminar aqui no Nordeste para nós traz um prazer muito grande, porque Porto de Suape é um porto que tem um potencial de crescimento, é um grande porto que movimenta muita carga aqui no Nordeste e que a gente traz a ideia para cá de trazer um arco de ligação do Norte com o Sudeste. Então, o Porto de Suape, o Porto de Recife, seria a principal elo de ligação entre o Norte e o Nordeste e o Sudeste através do Porto de Santos. Então, a gente vai debater isso para poder a gente criar essa ideia, principalmente levar conexão e levar aí uma integração entre esses dois principais portos do Brasil, né? Que é o Porto de Santos, Porto aqui de Suape, e a gente tem aqui muito trabalho para realizar pela frente nos próximos anos. Olha, nós estamos aqui dentro do Porto Digital, da sede do Porto Digital, no auditório do Porto Digital, que é um distrito que foi construído há 25 anos atrás, completa agora em dezembro 25 anos que esse distrito foi concebido, né? E ele traz muita tecnologia, o que a gente realmente precisa hoje para atividade logística, porque quando a gente fala porto, a gente sempre esquece que por trás tem uma atividade logística muito grande, né? Tem desde o caminhoneiro, que às vezes sai, roda mais de 1.000 quilômetros para chegar ali na beira da água, na beira do cais, e envolve também movimentação de carga, armazenamento. Então, a gente precisa cada vez mais ter tecnologia ao lado do sistema produtivo, que é aquele de chão, armazenar container, transportar container, carregar e descarregar container. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais digital for o porto, melhor é o resultado daquele que opera dentro do porto. Por isso que o Porto de Santos vem batendo recorde de movimentação, porque tem aliado ao lado dele terminais que usam muita tecnologia, e hoje aqui no Recife, dentro do Porto Digital, a gente tem visto isso não só como resultado em operação no Porto de Suape, no Porto de Recife, como também a integração que eles têm com outros países, com a Europa, com países dentro da América Central. Um exemplo disso na América do Norte é os Estados Unidos. Então eles têm um trabalho aqui do Porto Digital muito grande que traz resultados e principalmente eles planejam os portos para os próximos anos. Prazer estar aqui participando desse importante encontro aqui em Recife e falar um pouco sobre o Porto do Recife. Porto do Recife que vem em transformação, né? Vem tendo grandes investimentos, desde um centro de distribuição e logística de malte cevada, né? A ampliação da distribuição e armazenamento de fertilizantes, muito utilizado na nossa agricultura e de toda a região, além de uma mercadoria que se confunde com a história do Porto do Recife, que é o açúcar, né? Então, o Porto do Recife, por ele já passaram, né, produções que deixaram Pernambuco entre o maior produtor, né, de açúcar do mundo. E eu falei de transformação, o Porto também vem desenvolvendo hoje projetos na área de turismo. O Porto é rico em história, a sua história se confunde inclusive com a história do Recife, e que nós estamos com projetos para exatamente aproveitar e fortalecer esse conceito de porto-cidade. Primeiro, o Porto do Recife tem um privilégio de localização geográfica que conecta ele a várias outras cidades, tanto do Brasil quanto do mundo. Esse é um grande diferencial do Porto. E o Porto vem se preparando para os novos desafios. Então, estamos com a licitação na rua para fazer uma dragagem que colocará o Porto em outro nível de competitividade. Então esse é um destaque importante. O Porto também é interligado, né, às BR-101, 232 e atende a um complexo de indústrias, principalmente da zona norte de Pernambuco, da zona da Mata Norte de Pernambuco e também de diversos centros de distribuição. E o Porto está exatamente nesse momento num projeto de expansão, né, de seus clientes e parceiros. Então temos aí um processo de concessão do terminal marítimo de passageiros, já que o Porto do Recife é quem recebe os cruzeiros internacionais aqui em Recife.
e outros projetos, né, de modernização, como, por exemplo, estão concluindo um projeto executivo para um novo sistema de drenagem e pavimentação de todo o cais. Então esse é o novo Porto do Recife, um porto seguro, moderno e cada dia se preparando mais para o futuro. Bom, acho que inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar a organização do evento por promover um diálogo tão necessário entre setor público, setor privado e academia. É um prazer, é uma satisfação participar desse painel aqui no Porto Digital, que é um espaço símbolo da capacidade de Pernambuco de transformar conhecimento em desenvolvimento, né? Com relação aos investimentos do Estado, eu acho que antes ainda cabe a gente falar um pouquinho sobre um ponto importante, que é a localização de Pernambuco, né? Pernambuco tem uma posição geográfica privilegiada, fica no centro do Nordeste, próximo aos principais mercados consumidores da região. Uma posição estratégica também entre o norte e o sudeste do país, né? Com a saída aqui para o Atlântico, que o conecta aos principais corredores marítimos internacionais. E além dessa posição estratégica, Pernambuco também tem uma base logística bem diversificada, em expansão, com muitos investimentos sendo realizados. A gente tem, por exemplo, o Porto de Suape, que é um dos portos mais modernos do país, né? É o 6º maior porto público do Brasil, com 90 empresas, mais de 30 mil empregos. É um complexo que está em expansão, né? Nos próximos 3 anos está previsto aí um investimento de 1,3 bilhão de reais, com recursos da própria estatal em infraestrutura, né? Isso aí vai ser importante para aumentar a capacidade de atendimento da demanda desse setor, atendendo, por exemplo, o aumento da produção que vai ter da refinaria de Abreu e Lima, que está em ampliação. Temos aí o aeroporto do Recife, né, que é o maior centro de conexões do Nordeste, que está recebendo um investimento de 640 milhões, né, para ampliação, para expansão e... Inclusive, dentro desse investimento, a ideia é desenvolver um polo logístico de movimentação de carga, né, para transformar o aeroporto num hub logístico do Nordeste. A gente tem uma malha rodoviária também muito densa, né, com investimentos sendo realizados, por exemplo, na BR-232, na 423, que são acessos principais de escoamento da produção dos produtos que vêm do interior, né. A gente tem um investimento de uma área aí de 265 quilômetros da BR-232, na BR-423 são 83 quilômetros, um investimento de 544 milhões de reais. Além das rodovias, a gente também tem a questão do Arco Metropolitano, que é um projeto da década de 90, colocado por muitos como muito necessário para um dos investimentos mais necessários de Pernambuco, né? Ele vai conectar o litoral norte ao litoral sul, né? Uma via expressa que vai ajudar a mobilidade da região metropolitana, porque vai evitar que muitos veículos pesados que atualmente passam por dentro da região metropolitana, por Porto de Suape, precisem passar, né? É um projeto muito importante. E além do porto, dos aeroportos, da rodovia, a gente tem a perspectiva da ferrovia agora, né, com a Transnordestina. O ramal de Pernambuco ele vai ligar Salgueiro até o Porto de Suape. São aí 544 quilômetros, mais de 3,5 bilhões de investimentos, né? É uma obra que, quando for concluída, vai mudar a logística da região, né? Porque ela vai conectar o Porto de Suape diretamente ao interior, ao Ceará, ao Piauí. Isso aí vai permitir a gente escoar soja, milho, as frutas do Araripe, o gesso do Araripe, as frutas do Vale do São Francisco, minérios, por ferrovia até o porto, né? Vai ser uma mudança aí de escala na logística da região, né? Então a gente tem a posição privilegiada, a gente tem essa estrutura logística diversificada que está sendo expandida, então acho que isso aí cria uma base consolidada para que Pernambuco se torne o principal hub logístico do Nordeste, integrando aí o fluxo que vem do Norte e Sudeste do país.
Bem, primeiro eu queria agradecer muito o convite do ENIP, né, dizer da importância desse evento, da magnitude para o estado de Pernambuco, para o Nordeste, porque nós temos dois grandes portos aqui de interesse, vamos dizer assim, econômico para o estado, que é o Porto de Suape, né, e o Porto do Recife, e são portos que, estrategicamente, nessa questão de commodities, transporte logístico e o Porto Indústria, né, eleva o nome de Pernambuco, e o evento ele vem a agregar, né, valor, principalmente por um evento que está acontecendo aqui no Porto Digital, que é um centro de excelência na área de tecnologia. Então toda essa integração do evento, do ENIP, né, trazendo o que o Porto de Santos tem de melhor, né, para a gente fazer essa troca de conhecimento, porque é muito importante aí para o desenvolvimento do país. Porto do Recife, ultimamente, nessa questão de granéis líquidos, né, está sendo muito importante, a parte de gás, a parte de combustíveis, né, mas eu gostaria de destacar o Porto de Suape. O Porto de Suape é um porto que está aberto, né, as empresas, as indústrias virem aqui para o estado de Pernambuco, porque tem muito potencial nessa área de navegação de cabotagem, a proximidade com a China também, a proximidade com a Europa. Então toda essa parte de óleo, gás, né, com a nossa refinaria que vai ter agora, né, que vai ser ampliada aí a refinaria Abreu e Lima, então vai ser um novo marco de divisor de águas para o estado. A Nova Porto é uma startup que já está no mercado desde 2015, aí. Então a gente tem uma função interessante, né, que a gente está no mercado tradicional, mas também está muito nesse meio de inovação, né, então participando dos eventos do Porto Digital, e como pauta principal, eu diria, da gente realmente trazer inovação para o mercado portuário. Então hoje a gente atua em duas frentes, basicamente segurança e atracações, e também na parte de gestão e coordenação colaborativa, né, integrando informações de cada um dos players para que eles possam compartilhar as informações de cada um e acelerar o estágio de evolução daquela operação. Eu diria que é muito interessante a gente ter essas iniciativas como um evento do Encontro Indústria, porque a gente consegue conectar pessoas que elas estão no setor tradicionalmente conservador, com dificuldade de adesão à tecnologia, inclusive pela própria natureza do setor, que é um setor que ele é feito de muitas mãos, tem muitos players diferentes, tem rigidez regulatória, e trazer para eles também uma visão de como funciona o outro lado, né, o lado da inovação. Tem um lado que ele é muito mais fluido, mais dinâmico, e a gente está sempre procurando trazer novidades e trazer principalmente eficiência, né? Então não é só uma questão, principalmente dos portos, por serem tão grandes, não é só uma questão de comprar tecnologias, mas principalmente de ser capaz de absorver essas tecnologias no dia a dia da sua operação. Então para eles é interessante, para o pessoal dos times de gestão portuária, que eles consigam entender boas práticas, que eles consigam assimilar que tecnologias estão sendo utilizadas no mercado e também sejam capazes de contextualizar que dores essas tecnologias resolvem, contextualizar isso para o ambiente portuário e como trazer para a minha operação. Eu diria que esse talvez seja hoje um dos maiores indicadores de maturidade de inovação portuária, não quantas tecnologias ele compra, mas quantas tecnologias ele consegue absorver na sua operação dia a dia. Então eu vejo que o Porto Digital ele vem realmente como um pioneiro para ensinar os portos, para pegar na mão e guiar, e vamos começar por aqui. E nós, como grupo, atuamos nas verticais de infraestrutura e logística, né? Atuamos na parte de administração de aeroportos, somos operadores portuários no Porto do Recife e no Porto de Suape. Somos também uma empresa brasileira de navegação. Temos outras atividades ligadas à logística e infraestrutura que complementam as atividades do grupo. Então somos um grupo bastante heterogêneo, né? E acho que tem muito a ver com o debate que está sendo feito aqui. A nossa experiência converge muito para o que precisa ser discutido aqui, e a gente também veio para aprender também e trazer novas ideias aqui junto com todos. Os portos aqui de Pernambuco, Porto do Recife, o Porto Suape, eles são portos complementares. Como a gente atua nas duas frentes, cada porto tem sua vocação específica, cada porto tem sua particularidade e atende uma parte da região do estado, como também do Nordeste, né, pela posição geográfica. E os desafios justamente são a gente trazer outras cargas aqui para serem movimentadas pelos nossos portos, né? A gente tem uma infraestrutura muito grande em relação à capacidade de crescimento de áreas lá em Suape, tem um excelente calado, tem uma integração com a indústria, né? Que é um porto indústria. Então, Suape e o Porto do Recife são dois importantes equipamentos
para ajudar a viabilizar essa integração aí que vai ser debatida no evento. É uma grande iniciativa, né? Um evento que trata de logística no Estado. E a ciência, tecnologia e inovação não está fora, né? Então não basta ter infraestrutura de portos, mas também a gente precisa de infraestrutura tecnológica, né? A gente precisa de inovação para garantir conectividade, garantir melhores serviços. E a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação vem trabalhando, né, em tecnologias transversais, no sentido de fomentar esse ecossistema que a gente tem já representativo de Pernambuco, né, Porto Digital, suas empresas, parceiros, né, para que a gente consiga, né, dar todo esse arcabouço tecnológico inovador ao setor logístico do Estado. Nós temos iniciativas, de fato, fazem parte de uma grande estratégia que se chama Inova PE, né, onde a gente tem ações distribuídas em 5 eixos, né, tanto na parte de formação de pessoas, né, de talentos, na parte de tecnologia e tudo mais, como também no fomento ao empreendedorismo inovador, onde a gente também incentiva startups e pequenas e médias empresas também a solucionar problemas reais, incluindo esse contexto também. E nós temos um foco muito grande em infraestruturas tecnológicas também, onde a gente tem hoje uma parceria com a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, que a gente tem uma fibra ótica no estado de conectividade de alto desempenho. Nós também estamos em conversas e trabalhando na estratégia de atratividade de data centers e cabos submarinos também. Assim como a gente também está vendo outras tecnologias como cidades inteligentes, inteligência artificial, para dar esse suporte a esse arcabouço mais tecnológico no nosso estado. Queria participar de um evento como esse, que tem uma dimensão nacional, um setor importante da economia brasileira. O Nordeste tem a sua pujança do mercado offshore. A gente sabe que o Porto de Suape e o Porto do Recife se dialogam com o mundo. Suape, inclusive, se consolidando como o maior porto norte-nordeste. Sediar essa edição aqui na capital pernambucana é reflexo desse trabalho, que não é de um governo só, é de muitos governos que chega até nós. E eu, como jornalista, falo um pouco de comunicação. Não adianta fazer tudo isso se não comunicar para o mercado primeiro, para quem está na ponta, colhendo e comprando o serviço, mas também comunicar para a sociedade, que a gente sabe que a importância social que tem os portos brasileiros. A gente sabe também o tamanho que tem aqui o Nordeste, o Porto de Pecém, o Porto aqui de Suape, que se dialogam, que tem um outro ramal que é a Transnordestina. Então, enfim, para resumir, para não falar muito, é dizer que um debate como esse, participar de um debate como esse, é reforçar a economia portuária e esse encontro só vai cada vez mais consolidar essa comunicação, esse debate. A economia de Pernambuco teve uma virada de página na questão do desemprego, com a chegada de Suape e com a pujança de Suape. E falar sobre essa questão do desemprego no Brasil, que ainda tem milhões de desempregados, e um setor que emprega tanto, como os avanços desse setor, é momento de a gente celebrar. Celebrar um ano de 2025, você acabou de dizer que é a última etapa desse encontro, celebrar os números que esse setor entrega à economia brasileira, sobretudo no índice de desemprego. A gente sabe que é uma fatia importante do PIB do Brasil, sai do setor portuário, e o desemprego caindo é reflexo também dessa atuação desse setor. Fala um pouquinho dessa questão da inovação chegando. A sociedade como um todo, ela ainda é muito reticente em relação ao que está por vir, né? Então, por exemplo, se falou no painel sobre transporte autônomo, sobre inteligência artificial, e tudo isso traz uma inquietude. Mas, de forma geral, na realidade, as pessoas não é que vão ser substituídas. A gente tem um outro grupo de pessoas por trás trabalhando para que tudo isso possa acontecer. Então, até usei o exemplo da questão da China, de que fomentou um hospital com um número X de médicos robôs, mas a equipe por trás para manter tudo isso funcionando, essa tecnologia de pé, ela é muito maior. Então, a gente precisa entender que a inovação ela vem como uma aliada. O que a gente precisa enquanto sociedade é estar cada vez mais se preparando, aprendendo, estudando, compreendendo o que está chegando e entendendo o que é que realmente vai servir para o nosso negócio. Hoje o leque de produtos e serviços que você tem é gigantesco. E comercialmente falando, cada um vai dizer que o seu é melhor para poder te vender. E a ideia é que se você não tiver essa experiência
essa expertise e esse conhecimento do lado de cá, realmente vai ficar difícil a escolha. Então a ideia é que a gente possa, de forma conjunta, ter a compreensão, né, dentro dessa área. O governo do estado é um fomentador de tecnologia, de ciência, tecnologia e inovação. Então a gente fomenta projetos, fomenta startup, fomenta desafios para buscar e trazer para o mercado pernambucano as melhores soluções. Claro, quando a gente pega o Porto Digital e vê a força que ele tem, como foi colocado aqui hoje, são mais de 470 empresas aqui dentro dessa área que a gente chama da área do Porto Digital, né? Que é o bairro de São José, Santo Antônio e Santo Amaro. E aqui você hoje tem 20 mil pessoas trabalhando nesse ecossistema, são quase 7 bilhões de faturamento por ano de notas fiscais geradas aqui, e a gente não pode deixar isso só concentrado aqui na região metropolitana. Então, com o Porto Digital em Caruaru, ou seja, a gente leva esse desenvolvimento para o Agreste, onde a gente tem um arranjo produtivo local, em especial têxtil, enorme. A gente leva uma estrutura do Porto Digital para Petrolina, lá no sertão do São Francisco. Aí a gente vai trabalhar um outro arranjo produtivo, que é a questão do cultivo da manga, da uva, produção de vinho. Nós somos um dos maiores exportadores de uva e manga para o mundo inteiro. Então, nada melhor do que a gente ter um ecossistema de tecnologia e inovação desenvolvendo lá. E escritórios para ampliar as ações. Então a gente vai ter lá no Centro de Avanço Tecnológico em Araripina e no Centro de Avanço Tecnológico de Garanhuns também ações do Porto Digital sendo desenvolvidas. Primeiro, esse evento, eu acho ele de suma importância, não só para os portos, mas para o estado como um todo. Não deixa de ser uma coletânea, né, com uma atualização do que acontece hoje no Brasil, a nível de portos. O Porto de Suape, né, foi naturalmente, digamos assim, contemplado, uma vez que faz parte hoje, está dentro dos 6 maiores portos do Brasil, com uma capacidade de exportação e importação, né, pela sua própria estrutura, né, infraestrutura também, né, não só dada pela própria condição natural, né, da localidade que ele se encontra, mas também dentro do que ele se desenvolveu nos últimos tempos, né? Ou seja, hoje Suape é um terminal, é um porto com terminais, né, que operam lá dentro com a tecnologia, né, e com a inovação já em voga. Uma busca do governo do estado junto ao presidente, né, o Armando Monteiro Neto, o Armando Monteiro Bisneto, né, que vem trazendo um contexto de gestão bastante centrado, no sentido de aumentar a produtividade e tentar naturalmente alcançar um patamar de um porto com a capacidade, né, trazer a capacidade do porto para o que ele de fato tem condições de ser e representar não só o estado de Pernambuco, mas também a região norte-nordeste. A chegada de Suape a 2030, se nós tivermos até lá a adição da Transnordestina, né, nós teremos um porto que com certeza absoluta terá uma outra dimensão, né, terá uma outra capacidade de operação, visto que você vai poder trabalhar não só no contexto de importação, exportação, mas também importação, ou seja, para Pernambuco, né, e para a região será mais fácil trazer investimentos de grande porte, que exigem naturalmente movimentação de grandes cargas. Hoje, Suape já tem uma capacidade de movimento no agro, a capacidade de movimento em frutas, né, que é o maior exportador de uva e manga é Pernambuco, né, e teremos também a própria bateria, né, em Belo Jardim, que poderia naturalmente, se tivesse a Transnordestina, estar hoje com um volume maior e com um custo mais competitivo, não só portuário, mas mercadológico como um todo, em todo o contexto do que pode ser exportado pelo Porto Suape. Porto Digital é um distrito de inovação. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas nós somos o maior distrito de inovação da América Latina. Temos 470 empresas, instituições, corporações que vêm para essa área aqui do bairro do Recife para desenvolver inovação e tecnologia para o mundo todo. E hoje a gente tem uma estratégia muito forte de aproximação com mercados legados e tradicionais para desenvolver tecnologia a partir de desafios reais. E isso a gente vem fazendo muito perto com alguns portos do Brasil. O Porto de Suape já é um parceiro de longa data do Porto Digital, que traz para aqui desafios complexos que são abordados e desenvolvidos pelas nossas instituições parceiras. Hoje, por exemplo, nós temos um projeto muito grande com o CESA, um dos primeiros institutos de ciência e tecnologia privada aqui do nosso distrito,
que desenvolve um roadmap de transformação digital completa e automação do Porto de Suape. Então, a gente tem exemplos como esse que fazem com que o porto digital se aproxime do porto físico para a transformação digital desse setor que é tão importante para a economia do nosso país, né? O setor de transporte portuário, ele vai passar nos próximos anos, principalmente aqui no Nordeste, por um processo de transformação muito grande e uma multimodalidade, né? É um contexto multimodal, principalmente com a vinda da Transnordestina, né, que vai trazer diversos desafios que podem e devem, de alguma forma, ser abordados também com a camada de, por exemplo, intermediação de dados, né, automação de soluções e processos logísticos que vão poder ser feitos por isso, né? Então, a nossa expectativa do Porto Digital é que, de alguma forma, a gente possa apoiar essa transformação que é extremamente necessária e que vai impactar a vida de todo o estado, de toda a região e principalmente dos cidadãos que nelas vivem, né? Eu sempre falo que cada porto é uma porta de oportunidade que se abre quando movimenta a carga. Então, o que a gente pode esperar e o que a gente quer esperar é que todos os participantes saiam daqui com a mente mais aberta, né? Principalmente de gerar novos negócios, da gente fazer maiores conexões e a gente consiga realmente fazer com que os portos brasileiros sejam portos de grande movimentação no mundo. Temos portos aqui com águas profundas, temos portos na região sul, temos portos no sudeste que fazem toda uma integração. Precisamos trabalhar melhor a cabotagem no Brasil, que é algo que a gente ainda usa muito pouco e que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, o que a gente sempre quer é que os participantes, os empresários, as autoridades sempre saiam daqui com a mente mais aberta e principalmente com aquele incômodo de que ainda não realizou aquilo que precisa ser realizado. Não deixe de acompanhar todas as edições do Integração 5.0, todo sábado no canal do Encontro Indústria Porto no YouTube e também na TV Serra do Mar. Mas não se esqueça de fazer sua inscrição e ativar todas as notificações, seja na internet ou na TV. O Integração 5.0 é a melhor maneira de você ficar por dentro do que acontece de mais importante nas indústrias e nos portos do Brasil.